Ei, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, vocês e seus familiares. Nessa videoaula, nós vamos dar sequência ao estudo do produzir um espaço geográfico, desse assunto, através de correções de atividades do livro. Bora? Sexto ano, então, vamos fazer aí a correção das atividades das páginas 95 a 97. Começamos aí com a questão 5. As atividades econômicas também estão relacionadas à produção do espaço geográfico. Observe as fotografias. Na fotografia 1, a gente tem uma paisagem rural e na fotografia 2, a gente tem aí uma paisagem bem urbana, As perguntas. Letra A. Qual atividade econômica se destaca em cada paisagem? Então, temos na fotografia 1 a pecuária ou a criação de gado. E na fotografia 2, comércio. Letra B. Cite outras atividades que predominam no campo e na cidade. Outras atividades do campo, agricultura e extrativismo. Outras atividades que predominam na cidade, indústria e serviços. Questão 6, nós temos um gráfico que fala sobre o mundo, taxa de urbanização entre os anos de 1950 e 2050. Nós iremos ver algumas afirmações e perceber se são verdadeiras ou falsas. Começando então pela alternativa A, ou afirmação A. O gráfico informa que o percentual de população urbana no mundo cresceu e continuará crescendo nas próximas décadas. Essa é uma afirmativa verdadeira. Na alternativa B, no ano de 1950, 40% da população mundial vivia em cidades. Falso, vivia no campo. Em 2016, mais da metade da população vivia em cidades. Aí sim, essa é uma afirmativa verdadeira. Então, a gente tem a letra A verdadeira, letra B falsa e letra C verdadeira. Questão número 7. Temos aí um texto, um trecho de um texto para a gente fazer a leitura. Vamos lá. O título é Cidades Industriais. Com o surgimento das indústrias no século XVIII, as paisagens urbanas da Europa começaram a passar por profundas transformações. Surgem as cidades industriais para onde muitos trabalhadores do campo se deslocaram em busca de emprego. Nas cidades industriais, as moradias eram precárias e não havia abastecimento de água encanada e coleta de esgoto. A paisagem urbana se caracterizava pela presença das chaminés das fábricas que expeliam grande quantidade de fumaça no ar. Esse texto foi elaborado pelos autores. O surgimento da indústria promoveu transformações nas paisagens urbanas. Cite duas características das cidades industriais europeias, semelhantes às características que podem ser observadas em cidades atuais de muitos países. Então, a gente pode citar moradias precárias, ausência de água encanada e coleta de esgoto, grande quantidade de fumaça no ar, entre outras características. Questão 9. Observe a imagem. Nessa imagem, a gente está vendo aí uma plantação de milho, Um cultivo de milho em Londrina, no Paraná, no ano de 2015. Letra A. Que mudanças na área rural estão relacionadas com a fotografia? A fotografia ressalta a modernização da produção na área rural, com emprego de novas tecnologias no campo. Questão B. Cite outros exemplos que indicam a modernização da produção no campo. O aumento da produção agrícola, o uso de máquinas agrícolas modernas e produtos químicos, trabalho especializado. Letra C. A modernização da produção rural é um fenômeno que ocorre em todos os lugares? Explique. Essa modernização não é um fenômeno que acontece em todos os lugares. Em alguns países, entre eles o Brasil, muitas áreas rurais continuam utilizando equipamentos e técnicas mais simples.
Agora a questão 10. Leia o depoimento, observe a imagem e depois responda as questões. Janeiro, mês que as matas ficam bem crescidas. As plantas crescidas na roça ficam no ponto de colher. Março, os homens começam a preparar as foices e os machados para dar início ao roçado. Agosto é o mês de plantar a roça. Novembro, mês que as plantas já estão brotando. A imagem é de um plantio de soja em Unai, em Minas Gerais, no ano de 2017. Letra A. O depoimento e a imagem refletem a mesma forma de produzir o espaço geográfico? Justifique sua resposta. O depoimento representa a forma pela qual os povos originários concebem a natureza e produzem o espaço, que é bastante diferente, quase oposta à visão de que a nossa sociedade tem, que é uma visão utilitária da natureza. Letra B. Por que é importante garantir aos povos originários o direito à terra? É importante garantir esse direito porque a vida desses povos está intimamente ligada à terra e aos recursos que ela fornece. Expropriar essas populações implica o fim de seu modo de vida, o que pode ter consequências sociais graves. Número 12. Sobre o cyberespaço, responda: o que é o espaço virtual? O espaço virtual, também chamado de cyberespaço, pode ser definido como o espaço da comunicação, em que as pessoas se utilizam das tecnologias, principalmente dos aparelhos conectados à internet, como computadores e celulares, para realizar diversas atividades. Letra B. Que uso as pessoas em geral fazem da internet? Comprar mercadorias e serviços utilizando de lojas virtuais, pesquisar conteúdos, ler livros, ouvir música, fazer denúncias, entre outros. Letra C. Como esses usos influenciam o espaço geográfico? Podemos citar o fechamento das agências bancárias e lojas físicas por causa dos serviços disponíveis na internet, denúncias de desmatamentos ou de outros problemas em áreas isoladas, contribuindo para as ações mais efetivas por parte das autoridades. Nessa videoaula, sexto ano, a gente fica por aqui. Nos encontramos aí numa próxima videoaula. Fiquem com Deus, continue aí se cuidando, tá? Um beijão para vocês. Até a próxima.